Olá, estou aqui de novo para gravar mais um vídeo sobre os meus e-books. Este vídeo terá o título Língua Portuguesa e Texto Científico. Por quê? Embora este vídeo vai ser sobre meus e-books, ele não vai ser sobre um e-book específico, vai ser sobre mais de um. Eu possuo e-books que tratam da língua portuguesa. Eu sou professor de língua portuguesa. O meu primeiro e-book, que eu publiquei na Amazon em agosto de 2015, foi o e-book Texto Científico, Monografia, TCC. Um e-book, um livro importante. Por que importante? Eu fiz faculdade, fiz graduação, fiz pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu. Tive que fazer monografia nos cursos de especialização, fiz uma dissertação no mestrado. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Então, por isso eu tive a vontade, de escrever sobre isso. Eu sei que os alunos têm dificuldade. Tanto têm dificuldade que há alunos que pedem para outros fazerem, pagam para outras pessoas fazerem. Isso existe, sempre existiu e existe. É uma coisa errada, muito errada. É o início da corrupção, né? Isso é corrupção. Quer dizer, a pessoa está fazendo um curso e não faz aquilo que deve fazer, que é a obrigação dela, né? Muitas pessoas fazem isso. Mas eu sei, já sabia e hoje principalmente, que eu estou mais maduro, que é muito importante a própria pessoa fazer. Por quê? Porque é um aprendizado, né? É um aprendizado em termos da língua portuguesa, porque nós falamos a língua portuguesa, né? Eu acho engraçado e critico pessoas que querem aprender outros idiomas, mas não sabem o próprio idioma, escrevem errado, né? Aí vem os outros e-books que eu tenho. Eu tenho e-books que vieram em seguida a esse, né? Depois eu vou falar mais um pouco. Eu tenho e-books sobre língua portuguesa realmente, sobre a história da língua portuguesa, que eu faço um resumo, é claro, é um resumo, né? Mas é um resumo para a pessoa conhecer o mínimo, né? Então, o primeiro e-book sobre a língua portuguesa é a história e a nova ortografia. Muitas pessoas não conheciam nem as velhas ortografias e muito menos a nova, né? Mas há uma nova ortografia, que já faz alguns anos que está valendo, mas eu já vi muitas pessoas escreverem palavras na ortografia antiga. Tem palavra que perdeu o acento, por exemplo, palavras que tinham hífen e não tem mais. É importante a gente saber. Eu não estou dizendo que ninguém pode errar. Pode, eu erro também. Só que eu consulto dicionário, né? Porque quanto melhor nós nos expressarmos, melhor nós seremos entendidos, melhor nós passaremos a nossa mensagem e entenderemos a mensagem dos outros. Há pessoas com quem eu converso, às vezes pessoalmente, principalmente nas redes sociais. Às vezes eu não entendo, eu tenho que perguntar, porque a pessoa abrevia. Às vezes abrevia e às vezes escreve errado. Por exemplo, aqui eu não posso escrever, mas eu acho que você que está assistindo vai me entender. Pessoas que querem dizer assim, né?
A com a e o H e o sim, né? Uma interjeição a sim, a pessoa escreve assim, que significa desse modo, né? E não pode. E eu já vi pessoas que são professores escreverem assim, né? Não pode. Então nós falamos a língua portuguesa, o mínimo conhecimento da língua portuguesa nós temos que ter. Então eu vou falar mais um pouco do texto científico, monografia TCC, que eu falei, fui para os outros, né? Saber o que é um texto científico é muito importante. Claro, o conhecimento da língua portuguesa, que eu falei um pouco agora, por isso que eu falei, é o básico. Depois de conhecermos a língua portuguesa, vem o conhecimento do que é um texto científico. Eu não estou querendo dizer que nós temos que ser cientistas, não é isso. Mas texto científico é diferente de achar. Nós não podemos ser adeptos do achismo. Não. E há pessoas que eu já vi, inclusive professores, uma professora que me deu aula, né? Porque quando eu faço um curso, eu sou aluno, não sou professor. Mas eu vi que ela não estava certa. E uma professora mais velha que eu, né? Que citou que por haver uma determinada palavra no texto, poderia se afirmar determinada coisa. E não pode. Tem que haver o contexto, né? É como eu dou o exemplo de um livro. Há pessoas que leem uma página, uma frase numa determinada página, ela faz determinada afirmação. Não pode. A afirmação tem que se confirmar no texto todo, no livro todo. Então, poucas pessoas sabem interpretar, sabem ser científicas, né? Então, uma monografia é um texto científico. Hoje em dia, dizem, né, costuma-se usar hoje em dia TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Mas é uma monografia. No mestrado, é uma dissertação. No doutorado, é uma tese. Por que são textos científicos? Porque a pessoa que... Eu lembro até hoje, quando eu fazia mestrado, o meu professor... Naquela época eu nem imaginava que eu ia ser escritor, né? E sou hoje, né? Para minha surpresa. Mas eu lembro que o meu professor falou... Isso deveria... Eu não sei se foi deixa eu ver... Sei lá, 2001 mais ou menos, eu acredito. Eu defendi 2002. Foi ou em 2001 ou 2002, um desses anos. Eu lembro que o meu professor falou... Não, 2002 acho que não foi, acho que foi 2000 ou 2001, porque meu professor falou assim, eu estava começando a escrever a dissertação, ele falou para mim, Alberto, você escreve bem, mas você acha muita coisa. Num trabalho científico você não pode achar. No trabalho científico, o que eu aprendi hoje, e eu falo muito isso, publico nas redes sociais, nós devemos justificar com bibliografia de pessoas renomadas, isso faz a diferença, mas principalmente nós temos que justificar os nossos argumentos pela lógica, pela sensatez. E algo que me marcou desde a época do começo do mestrado, desde quando eu prestei a prova, a relevância social. Isso é muito importante. Então eu costumo dizer, eu não vejo mérito a pessoa estudar o sexo dos anjos. Não. Para quem não entende o que significa isso, quer dizer, uma coisa que a pessoa estuda por estudar, mas não vai servir para nada, não vai fazer bem para ninguém, não vai fazer bem para a sociedade.
e eu vejo a relevância social como muito importante. Então, o trabalho científico é aquele trabalho que tem sensatez, tem lógica, serve para alguma coisa, que dá para a gente justificar, né? É importante. E, bom, já falei dos meus e-books sobre língua portuguesa, né? Eu falei de um, não falei do outro. Nenhum deles eu falo sobre gramática, porque eu não tenho nenhuma intenção em ser gramático, né? Um deles eu falo sobre a história da língua portuguesa, como eu já falei, né? Eu resumo, mas eu acho importante as pessoas saberem, e sobre a nova ortografia. E há outro que eu publiquei em seguida, no qual eu falo de novo sobre a história da língua portuguesa, que eu acho importante, e falo também sobre comunicação, redação e interpretação, que se eu for analisar, se todos formos analisar, a maioria das pessoas é muito ruim nisso, muito ruim a interpretação. Mesmo as pessoas que corrigem, bom, principalmente essas, né? Tem gente que já me corrigiu falando que eu não sei interpretar, mas é a pessoa que não sabia interpretar, né? Eu não estou detalhando os exemplos, eu estou citando para falar do que os e-books tratam. E existe um último e-book de língua portuguesa, vamos dizer assim, até o momento, que ele é mais ou menos recente, que eu coloquei o título Retórica e Verdade, : Arte da persuasão, arte do conhecimento. Esse livro foi baseado num livro de Aristóteles, o filósofo grego, né? Quem quiser, que não quiser comprar meu livro e se interessar pelo assunto, pode ler o livro do Aristóteles, que se chama Arte Retórica e Arte Poética. Aristóteles, eu já vi pessoas negarem o que eu vou afirmar, mas pessoas que não dominam o assunto. Aristóteles foi a primeira pessoa que, não necessariamente que estudou, mas a primeira pessoa que sistematizou, colocou em livros assuntos sobre retórica, vamos dizer assim, né? E até hoje, olha, Aristóteles é anterior a Cristo. Até hoje ninguém, isso são estudos, ninguém acrescentou quase nada a ele. Ou seja, Aristóteles nesse assunto de argumentação, retórica, ele ainda é o mestre do assunto, vamos dizer assim, né? E retórica, né? Convencer alguém, argumentar com alguém é uma coisa interessante. Poucas pessoas sabem argumentar. Porque, segundo Aristóteles, eu concordo totalmente, para a pessoa convencer a outra, ela tem que se basear na verdade. Por isso que eu digo, o título do livro foi Retórica e Verdade. Aristóteles afirma que o melhor argumento, que é o argumento que ninguém pode contradizer, ninguém pode negar, é a verdade. Infelizmente, nós vivemos num mundo, numa sociedade, que nós sabemos que nem sempre a verdade prevalece, né? Há corrupção, há os interesses, mas isso é outra história. Eu defendo que nós, né, eu me baseio por isso, a minha consciência tem que estar tranquila. A minha consciência estando tranquila, pode acontecer o que for, né? Então eu defendo essa ideia, prego esta ideia, né? Retórica e verdade. Persuasão, arte da persuasão, arte do convencimento. E Aristóteles, ele trata também de conceitos como virtudes, né? As virtudes, o bem, o belo, por exemplo. E eu falo dessas virtudes no livro também. Então é o diferencial, porque hoje em dia eu pelo menos, não sei você que está assistindo o vídeo, eu não vejo, não escuto ninguém
não ouço ninguém falando de virtudes. Parece que as pessoas não conhecem essa palavra. Virtudes, verdade, bem, belo, né? Então, por isso eu escrevi este livro e estou agora gravando esse vídeo sobre estes livros, que são livros importantes. Texto científico, monografia TCC, os textos sobre língua portuguesa, que eu falo da história da língua, da nova ortografia, da comunicação, da redação, da interpretação, e este último, retórica e verdade, 2 pontos. Arte da persuasão, do convencimento. Abaixo do vídeo eu vou relacionar os endereços, os links destes e-books, destes livros, né? Vou relacionar o link do meu site e da minha página na Amazon, da minha página de autor. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer nos comentários do YouTube mesmo, eu respondo. São livros, são temas muito importantes para nós, muito. Nós falamos a língua portuguesa, texto científico, para escrever um texto científico, nós temos que aprender a pensar de modo científico. E isso influi muito na nossa vida, nas nossas decisões. Então eu espero comentários, espero perguntas, né, no próprio YouTube. E para quem quiser, no meu site, que também há como entrar em contato. E quem tiver minhas redes sociais, quem quiser ter, à vontade. Termino este vídeo por aqui e agradeço a você que assistiu a este vídeo. Muito obrigado.